Durante séculos, o fundo dos oceanos permaneceu como o último verdadeiro mistério da Terra, um lugar onde a luz não alcança, onde nenhuma bússola pode guiar e onde criaturas que nunca vimos caminham, nadam e respiram em silêncio absoluto. Mas naquela noite, uma noite que mudaria para sempre a história da exploração, o submarino Aquila 9 desceu mais fundo do que qualquer ser humano já ousou ir. A missão era simples: mapear uma fenda recém-descoberta no piso oceânico. Mas ninguém imaginava que naquela escuridão vivia algo tão antigo quanto a própria Terra. Algo que respirava, lenta e pesadamente. A quilômetros de profundidade, onde a água pressiona metal como papel, a tripulação começou a sentir algo estranho. Um pulso. Não um pulso mecânico, nem um ruído geológico. Era um batimento. Como se o oceano inteiro tivesse um coração. As luzes do submarino tremiam na escuridão infinita. Pequenos pontos azuis bioluminescentes começaram a aparecer. Primeiro 3, depois 10, depois centenas, como estrelas presas em um céu líquido. E então, as sombras começaram a se mover. O capitão Arlen, experiente e calmo, percebeu que a água ao redor estava vibrando. A vibração era suave, mas constante. Como se algo colossal estivesse se aproximando, algo tão grande que deslocava o oceano ao seu redor. A tripulação mal conseguia respirar quando o radar captou um sinal impossível. Um objeto com mais de 300 metros de comprimento, aproximando-se lentamente. Isso não é uma falha. Isso é real, murmurou o técnico Miles. O silêncio dentro do submarino tornou-se tão pesado quanto a pressão lá fora. De repente, um feixe de luz azul atravessou as janelas. Não luz artificial. Era luz orgânica, pulsante, viva. A tripulação congelou. E então, o viram. Um olho gigantesco, maior que o próprio submarino, abriu-se diante deles. Sua íris brilhava em tons de azul profundo, como se aprisionasse o oceano dentro de si. E naquele momento, todos souberam. Aquele não era um predador comum. Não era um monstro. Era um titã, o último de sua espécie. Um ser que vivia em silêncio absoluto, desde antes da civilização humana existir. O titã movia-se lentamente, quase com graça, apesar do seu tamanho indescritível. Suas nadadeiras eram imensas, cobertas por padrões bioluminescentes que pulsavam como constelações vivas. Mas algo estava errado. O brilho no corpo dele era irregular, fraco, morrendo. Ele estava ferido. Respirava com dificuldade. Cada movimento fazia a água ao redor tremer. E como se buscasse ajuda, aproximou-se do Aquila 9, inclinando sua cabeça gigantesca, observando a pequena máquina de metal que ousou entrar em seu mundo. Era como se pedisse compreensão. Ou talvez apenas testemunhas para o seu último suspiro. A tripulação ficou imóvel. Alguns sentiram medo. Outros sentiram compaixão. Porque diante deles não estava um inimigo. Estava uma lenda, enfrentando o seu fim. O capitão Arlen tentou manter a calma. Ele não está tentando nos atacar. Ele está pedindo ajuda. Mas como ajudar algo tão grande quanto um edifício inteiro?
algo tão antigo que parecia carregar nas costas o peso do próprio oceano. O Titã aproximou-se mais, tocando com suavidade a lateral do submarino com uma nadadeira imensa. O contato fez o casco tremer, mas não em ataque. Era quase um gesto de curiosidade ou despedida. A cada minuto, o brilho em seu corpo enfraquecia, como uma constelação perdendo estrelas. De repente, as luzes do submarino começaram a piscar. Os sensores detectaram uma mudança drástica na composição da água. O Titã estava liberando algo, talvez energia, talvez um chamado final. A vibração cresceu, ecoando através da fenda oceânica. E então, a tripulação percebeu que ele estava morrendo. E com sua morte, algo ainda maior despertava. A fenda sob o Titã se abriu lentamente, como se o oceano estivesse respirando com ele, e agora prestes a soltar o seu último suspiro. A pressão no casco começou a subir perigosamente. Alertas soaram. A tripulação entrou em pânico. "Precisamos subir agora!" gritou Miles. Mas antes que o submarino Aquila 9 pudesse escapar, algo inesperado aconteceu. O Titã, com as suas últimas forças, moveu-se para baixo, posicionando seu corpo gigantesco entre o submarino e a fenda crescente, como se dissesse: "Eu protejo vocês, mesmo no meu fim." A vibração aumentou, o Titã soltou um rugido profundo, abafado pela água, tão poderoso que o submarino quase perdeu energia. E então, tudo ficou silencioso. A luz em seu corpo se apagou, lenta e completamente. O oceano escureceu. O Titã havia exalado o seu último suspiro. Mas mesmo morto, seu corpo colossal segurou a fenda por tempo suficiente para o submarino escapar. Quando o submarino finalmente emergiu à superfície, a tripulação não gritou de alívio. Não chorou. Eles só olharam para o oceano infinito, sabendo que haviam testemunhado o fim de uma era, o último guardião das profundezas, um ser que morreu protegendo aqueles que invadiram seu mundo. E desde aquele dia, os sinais no fundo do oceano mudaram. A fenda ainda pulsa, como se esperasse que o Titã voltasse. Mas ele não voltará. Seu último ato foi salvar o mundo que nunca o conheceu. Seu último suspiro foi de compaixão. E no silêncio eterno do abismo, sua luz apagada permanece como a última memória de um gigante que por um momento tocou o coração humano.